Fala professores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar de ferramentas digitais para professores. No vídeo de hoje nós vamos conhecer duas ferramentas digitais que podem ajudar você na hora de montar as suas aulas, de criar recursos interessantes. E essas duas ferramentas, elas são realmente muito interativas, são muito úteis para criar experiências de aprendizagem bem interessantes para manter o engajamento dos alunos, especialmente se usadas com intencionalidade pedagógica. Hoje nós vamos conhecer o Padlet e o Genially. Essas duas ferramentas, inclusive já até conhecidas por alguns professores, mas que passaram por diversas atualizações nos últimos meses e agora estão ainda mais completas para que você possa fazer uso dentro da sala de aula. A nossa primeira ferramenta é o Padlet e para quem não conhece, é só colocar padlet.com, fazer registro, você pode usar inclusive a sua conta do Google, que já está logada no seu computador, e ele é gratuito. Claro que ele tem alguns limites, mas você consegue usar a versão gratuita tranquilamente e ela já vai conseguir atender perfeitamente às suas expectativas. O Padlet sempre foi muito bom, muito interessante para criar experiências interativas dentro da sala de aula. Mas depois de todas as atualizações pelas quais o Padlet passou, ele conseguiu ficar ainda mais completo, incluindo recursos de inteligência artificial. Para quem não conhece, o Padlet ele é um quadro, um mural digital, onde você consegue criar momentos de interatividade com os seus alunos. Então, por exemplo, se você está ministrando uma aula e você deseja coletar um feedback instantâneo dos seus alunos, você pode criar um quadro no Trello, compartilhar o link com os alunos. Os alunos podem escrever, adicionar imagens, é realmente um mural digital em tempo real. Inclusive, eles podem fazer isso e em tempo real você vai compartilhando o que eles estão compartilhando, o que eles estão adicionando ali dentro do seu quadro. Só que depois da atualização, o Padlet trouxe muitas outras possibilidades. Eu vou fazer um overview para que vocês possam conhecer. Quando você entrar aqui, você vai ter a página inicial, galeria, aprender, entrar e o fazer. Eu vou mostrar para vocês o que cada um deles significa. Então, aqui em galeria, você vai ter diversas atividades praticamente já prontas. Então, você pode escolher algumas dessas atividades para usar com seus alunos no modelo já pronto, para que você não precise criar ali do zero, mas eu também vou mostrar para vocês como criar usando recursos de inteligência artificial de maneira praticamente instantânea. Vocês podem pesquisar também aqui o que vocês querem, se vocês querem atividades, se é algo sobre comunicação, se é algo para gestão de pessoas, gestão de projetos, e vocês podem dar uma olhada na galeria no geral. Ao passar o mouse em cima de cada uma dessas atividades, ele já oferece um resumo do que se trata aquela atividade. Então, por exemplo, quando você vem aqui em mostra de arte, aqui ele vai dizer, os alunos colocam seus trabalhos artísticos num quadro visual, e aí eles podem admirar e comentar o trabalho dos seus colegas. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma atividade onde os alunos estão produzindo algo, você pode criar aqui uma mostra de arte com os alunos, eles vão compartilhar imagens, as fotos dos seus trabalhos, e isso vai ficar como se fosse realmente uma galeria. E aí os outros alunos também podem comentar no trabalho, eles podem ali conversar dentro desse espaço digital. É uma ótima a possibilidade quando você tem ali uma atividade onde eles precisam apresentar algo. Às vezes, por exemplo, você quer que os alunos produzam algo, mas levaria muito tempo para cada um deles apresentar de maneira individual. Então, quando eles têm um espaço colaborativo digital, onde eles podem compartilhar suas produções e ainda podem, por exemplo, receber comentários do professor, receber também estrelinhas, curtidas dos outros colegas da sala, isso torna tudo realmente muito mais interessante. Aqui vocês vão ver que tem muita coisa, tem relatório de livro, resenha de livros, você tem a estante de livros para fazer aqueles desafios de leitura, tem muita coisa já pronta aqui no Padlet e claro, se você quiser também, você pode criar uma ali do zero, da maneira que você desejar.
Você também pode aprender a usar todos os recursos do Padlet. Ele tem essa seção chamada Aprender, onde ele tem diversos vídeos curtinhos mostrando como você vai fazer para criar cada um desses Padlets. Mas é tudo muito fácil, muito simples mesmo. E eu vou mostrar na prática para vocês algo bem interessante. Aqui em Fazer Mais, eu vou clicar para que vocês possam ver. Aqui você pode criar um quadro em branco, onde você vai ter tipo um mural livre e os alunos podem adicionar coisas, você também pode adicionar coisas durante o estudo de um objeto de conhecimento. E ele também agora permite que você crie com IA. Eu vou mostrar esse para vocês, para mostrar, para exemplificar o quanto que é interessante você usar o Padlet em sala de aula. Então aqui, ele pede quando você vai criar, sou professor, formador de professores. Eu vou colocar aqui um exemplo para que vocês possam perceber. Eu vou colocar professora de história, só para que vocês possam observar como funciona. E eu vou colocar um que a gente chama de comando pedagógico, que seria algo bem contextualizado, bem exemplificado para a inteligência artificial aqui do Padlet. Para que a inteligência artificial aqui do Padlet consiga entender bem detalhadamente a proposta da sua atividade. Então eu coloquei: olá, me chamo Ana, sou professora de História do 7º ano do Ensino Fundamental, anos finais. Minha turma tem 36 alunos, estamos estudando as reformas religiosas. Elabore uma linha do tempo contendo os principais fatos históricos. O objeto de conhecimento é reformas religiosas, a cristandade fragmentada e a habilidade é identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. E aí eu vou clicar aqui em criar. A gente vai precisar dar uns minutos para que a inteligência artificial consiga montar tudo. Ela vai montar uma linha do tempo do zero, já com texto, já com imagem, já com as seções separadinhas, tudo bem organizadinho, como vocês podem ver agora, e ela já está montada a nossa linha do tempo. Ou seja, o que você pode criar aqui, imaginando todas as possibilidades de usar a inteligência artificial já atrelada ao Trello. Você pode criar já toda uma apresentação aqui para levar para a sala, só que lembre-se que o Padlet ele tem a intenção de ser interativo. Vocês estão vendo que a linha do tempo já ficou aqui, marcada com todos os pontos. Então a gente tem a Igreja Católica antes das reformas, as 95 teses de Martim Lutero. Enfim, vocês vão ver, olha, que tem bastante informação. É óbvio que como toda essa informação foi gerada através da inteligência artificial, é sempre interessante que você, enquanto professor educador, que realmente domine esse objeto de conhecimento, dê uma conferida se está tudo ok, se está tudo certo, se precisa de alguma alteração. Mas é bem interessante. Você também pode fazer alterações se você achar necessário. É possível, inclusive, modificar o design, todo o layout. Você pode fazer todas as alterações que você desejar. Eu vou mostrar para vocês como faz isso. Vocês vão aqui nessa lateral onde tem esse símbolozinho da engrenagem, que é para as configurações. E aí, ao clicar, você pode mudar o cabeçalho, botar outras palavras, ou enfim, outro título, pode mudar o papel de parede, colocar uma imagem, dá para mudar a aparência, dá para mudar o esquema das cores, escolher qual fonte você acha mais interessante, dá para mudar o layout se você quer nesse formato que tal, se você quer em uma outra posição, dá para controlar o engajamento, inclusive dá para perceber se algum aluno vai comentar, usar um palavrão e aí ele filtra, impede que a pessoa que quer publicar algo assim consiga, dá para deixar aqui uns comentem, curtam as publicações uns dos outros, enfim, você pode fazer tudo isso. E aqui também nessa mesma lateral você vai ter esse símbolo que é para você compartilhar com os alunos. Eu gosto de copiar o link para a área de transferência, enviar no grupo da turma e deixar a tela aberta para que aí os alunos possam comentar. Então pode ser uma proposta de atividade onde eles precisam acrescentar informações a cada um desses pontos da nossa linha do tempo. Você também não precisa criar uma linha do tempo, você pode criar qualquer outra coisa, você pode ser um mural com perguntas norteadoras sobre, por exemplo, a reforma religiosa. Né? Aqui eu estou usando esse termo, nem sou professor de história, nem sei se está tudo aqui, é só simplesmente para exemplificar. Mas ele é uma ótima possibilidade para você criar diversas atividades interativas com seus alunos e quando o aluno entrar no link que você compartilhou, ele vai só clicar nesse mais que fica aqui embaixo da tela e aí ele consegue colocar o assunto, escrever um comentário, ele pode adicionar um documento, pode colocar uma foto,
Enfim, ele também vai conseguir, se você habilitar nas configurações, vai conseguir comentar em cada um dos pontos da sua linha do tempo, ele pode fazer perguntas, fica algo bem interativo. E ele também tem todo esse controle onde você pode solicitar que a pessoa que comente, né, apareça o nome e o e-mail para, se você quiser identificar quem são os alunos que estão participando. Se você quiser e tiver aquela turma um pouco mais perigosa, você também pode colocar os filtros para que ninguém consiga comentar palavrões ou coisas desse tipo, nem ofender ninguém dentro da sua linha do tempo, entre outras coisas. E essa é uma ferramenta maravilhosa para você criar momentos realmente interativos com seus alunos. E agora a gente vai para a nossa segunda ferramenta. A nossa segunda ferramenta é o Geniali, e essa é uma ferramenta maravilhosa porque ele também vai possibilitar a criação de diversos recursos com essa pegada de interatividade. Você vai conseguir criar apresentações, jogos, que inclusive é realmente o que eu mais gosto de criar aqui no Geniali, são jogos. Ele tem diversos recursos gratuitos, existe também a possibilidade de você ser um membro premium e ter uma assinatura paga, mas eu realmente só uso o modelo gratuito, para mim já é o suficiente. Então você pode clicar aqui em modelos, e aí ao clicar em modelos, você vai ter diversas possibilidades. Olha só que já aparece aqui para aprender brincando. Já temos muitos templates de jogos que você também pode atualizar, modificar, ali trocar as informações para que ele fique exatamente com as informações que você deseja. Nós temos até modelo de escape room, entre outros. E aqui em cima você vai ter diversas possibilidades. Então, jogos e desafios, dá para criar quiz, apresentações. Ele vai ter diversos modelos de apresentações para você criar slides mais interativos, visualmente mais atraentes. Também tem modelos de infográficos, documentos digitais, vídeos, enfim. Mas eu vou usar um modelo só para vocês observarem. Eu vou colocar aqui em jogos e desafios para a gente observar como funciona e qual é a premissa do Geniali, que ajuda a gente a criar jogos para usar em sala de aula. Vou colocar aqui em um modelo de jogo só para vocês observarem, mas vocês podem pesquisar por aqui. Vocês podem ver que tem para aulas. Temos aqui embaixo uma seção só de gamificação, onde você vai usar esses modelos de jogos colocando as suas informações. E aí, com base nisso, você vai realmente criar experiências gamificadas para a sua aula. Aqui a gente tem diversos modelos de jogos, inclusive tem bastante escape room, que é uma atividade que a gente já sabe que funciona muito com os alunos. Modelo de revisão perfeito para que os alunos possam tentar resolver problemas, conseguir sair daquela sala. Esse escape room é uma ótima pedida. E aqui eu vou mostrar um modelo para vocês. A gente tem esse modelo aqui, eu vou pegar esse jogo só como modelo para que vocês possam observar. Esse é um tabuleiro de jogo. Então, olha o modelo. Sempre que você quiser conhecer o modelo do jogo aqui do Geniali, você pode clicar em ver modelo. Ele vai abrir para que você possa conhecer, ver como funciona o jogo. E se for do seu interesse, você pode selecionar ele para usar e editar. Então, por exemplo, esse jogo aqui é um jogo, vocês vão conseguir mudar tudo isso. Clique em Start. Tem uma musiquinha. Eu vou dar uma pausa na música para não atrapalhar, que vocês consigam ouvir tudo direitinho. E aí eu dou um play, a gente tem um tabuleiro, como vocês podem ver, nós temos 4 jogadores e nós temos um dado para que esses jogadores possam andar. E obviamente, né, em cada uma dessas casas que nós temos o indicador, nós temos ali um problema, um desafio, uma pergunta. Isso aí vai realmente depender do seu interesse, de como você quer construir esse jogo. Mas eu vou clicar aqui em usar este modelo só para a gente conseguir observar como a gente poderia editar esse jogo e o que a gente poderia fazer de diferente. Claro que é só um modelo, tem diversos outros, você pode explorar um pouco mais acessando o próprio site do Geniali. Aqui, como vocês podem ver, a gente vai conseguir mudar tudo, dá para editar basicamente tudo. Se eu quiser, eu posso trocar esses personagens, eu posso substituir por outros. Eu posso, por exemplo, dividir a minha turma em 4 grupos e cada grupo representar ali um desses personagens. Eu posso mudar o nome aqui, no caso vai ser uma revisão. Esse nosso jogo vai ser um jogo de revisão. Enfim, eu posso mudar, alterar basicamente tudo. Essa página das regras eu não vou poder apresentar para os alunos, eu posso excluir, então é só eliminar. E aqui é realmente onde o jogo vai acontecer. Aqui eu não vou precisar mudar, é o dado onde a gente vai clicar. E cada vez que esse dado, né, for girado ali pelos alunos, que a gente rolar esse dado, a gente vai ter
ali a indicação de quantas casas o nosso personagem vai andar. Então, se cada grupo, por exemplo, for um dos personagens, a gente pode dividir os alunos ali em 4 grupos e ter uma disputa entre essas 4 equipes, sendo que cada equipe vai ser representada por um desses personagens, a equipe pode dar um nome, enfim. E aí, quando você quiser substituir, basicamente você vai clicar onde tem a indicação de se o personagem cair nessa casa vai ter uma pergunta, vai ter um desafio, vai ter ali um problema que os alunos precisam solucionar. E você pode clicar na janela, ele vai abrir e está aqui escrito, você clica em editar a janela e aí você escreve o que você quiser. Então, se for um jogo de revisão, por exemplo, sobre as reformas religiosas, você pode deixar uma pergunta: qual o impacto das 95 teses? O que aconteceu nesse dado momento? E aí a equipe precisa responder ou solucionar aquela problemática apresentada aqui e você vai e ali a equipe pode seguir no jogo, ou então se ela errar ela volta 2 casas, as regras você pode construir ou até usar somente as regras que já existem aqui no jogo. Então, quando você for compartilhar, você pode deixar em público na internet, não tem problema, colocar em pronto, ele vai abrir uma guia para você conseguir apresentar com seus alunos e aí você já vai estar com o seu jogo. Você vai, obviamente, explicar as regras, dizer, né, que cada um desses personagens representa uma equipe, vai clicar em Start, vai pedir para a equipe rolar o dado, vai ter a quantidade de casas, por exemplo, 2 casas, e aí aqui. Agora o próximo, né, a próxima equipe, aí vamos lá, 3 casas, 4 casas, colocamos aqui. E vamos supor que caiu nessa daqui, agora eles vão ter que responder a pergunta. Ao clicar vai aparecer com esse efeito bem interessante, você pode deixar uma música de fundo, para que dê aquele impacto na hora de você fazer o jogo com os seus alunos. E aí você lê a pergunta, se a equipe acertar ela continua no jogo, se não, ela pode voltar 2 casas. E você pode fazer um prêmio simbólico ali para no final, quando a equipe vencedora chegar até lá, você premiar. Essas são 2 possibilidades muito interessantes, já que eu só mostrei um pouquinho do que essas plataformas podem fazer. Tanto o Padlet quanto o Geniali tem infinitas possibilidades, tem muito jogo, muito template, pode fazer apresentação, pode fazer mapa mental, pode fazer basicamente tudo o que você quiser para deixar a sua aula mais interativa, mais interessante, é claro, com intencionalidade pedagógica. Nenhuma ferramenta de verdade pode fazer uma boa aula para os professores. Quem constrói a boa aula é o professor. E esses recursos, essas ferramentas são apenas ferramentas adicionais. Elas são apenas ali o caminho pelo qual o professor escolhe chegar ao desenvolvimento de uma habilidade e competência. O mais importante é a intencionalidade pedagógica e um bom planejamento. E se você tem muita dificuldade em dominar as tecnologias, em conhecer as ferramentas, em até aprender como planejar, eu quero te convidar a conhecer a comunidade Professor Pro. A comunidade Professor Pro é uma plataforma de formação continuada onde você vai aprender tudo isso para deixar as suas aulas ainda mais incríveis. Então, conhecendo a plataforma, a nossa plataforma de formação continuada, Professor Pro, você vai ter acesso a recursos de inteligência artificial, a um baú de ferramentas digitais, você vai ter biblioteca de recursos prontos, jogos, projetos, ideias de atividades, você também vai ter formação continuada organizada em trilhas de aprendizagem para que você possa desenvolver as principais competências docentes, competência metodológica, analítica, socioemocional, digital, todas as competências que o professor precisa para fazer aulas realmente significativas com intencionalidade pedagógica. Então, se você ainda não conhece, a gente tem o link aqui no nosso perfil, no nosso canal no YouTube. Não deixa passar, garante a sua vaga, assiste a todas as formações, a gente tem muita formação, tem muito conteúdo em cada uma dessas trilhas das competências, tem baú de ferramentas, tem um módulo inteiro sobre inteligência artificial, tem falando sobre planejamento, basicamente tudo que o professor precisa em um único lugar. E eu te vejo no nosso próximo vídeo, espero que você tenha gostado dessas nossas 2 ferramentas de hoje, que você possa conhecê-las, aprender a usá-las para começar a implementar nas suas aulas. E no nosso próximo vídeo a gente se encontra aqui para debater muito mais, para falar muito mais sobre coisas que impactam, que a gente pode usar na nossa prática educacional. Então, até o nosso próximo vídeo.